Marcos capítulo 10, do versículo 13 em diante. Jesus abençoa as crianças, é o título que está aqui na minha Bíblia. Traziam-lhe crianças para que tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele, no reino de Deus. E tomando-as nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Jesus pegou aquelas crianças, tomou aquelas crianças nos braços e as abençoou. Então o versículo 15 nos diz: Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Como que uma criança recebe o reino de Deus? Jesus falou que das crianças é o reino de Deus. Não impeçais as crianças, pois delas é o reino de Deus. Como é o coração da criança? A criança se aborrece, logo quando ela passou aquilo, ela volta e fica bem de novo. Tem um coração puro. A criança é inocente. A criança, por mais que alguma criança apresente um comportamento inadequado, a criança é inocente, ela tem um coração puro. E era disso que estava Jesus falando, dessa pureza de coração. Em Mateus, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Essa pureza de coração, essa integridade, faz com que veja a Deus. Em Hebreus 12, versículo 14, diz assim: Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santidade é impossível ver a glória de Deus. Precisamos entender o que é o reino de Deus, compreender as coisas que fazem parte do reino de Deus. Muita gente estuda muito sobre batalha espiritual, sobre como combater o mal. Não é errado estudar o que o mal faz para poder desfazer o mal, mas é muito mais correto estudar mais, entender mais das coisas de Deus e estar mais próximos de Deus para que o mal se desfaça. É mais certo ainda. Por quê? É como se estivéssemos num lugar escuro e simplesmente apertássemos um botãozinho e acendêssemos a luz. Aquela escuridão vai sair, porque a luz chegou. Então, quando o sol chega, todo o anoitecer, toda a escuridão da noite sai e a luz clareia tudo. Porque com a presença da luz, a treva tem que bater em retirada. Precisamos compreender muito mais sobre o reino de Deus. E essa santificação, essa santidade é que nos faz ver Deus desde já, aqui na terra. Isso começa aqui na terra. Isso que fala em Hebreus 12, versículo 14, sem santificação ninguém verá o Senhor. Isso já é para começar aqui na terra. Então, nós precisamos estar bem familiarizados e compreendendo as coisas do reino de Deus, identificar o que são as impurezas, o que não agrada a Deus, identificar isso, o que não agrada a Deus, porque Deus, ele vê tudo. Em Ezequiel capítulo 8, vai dizer ali uma série de coisas que não agradam a Deus, e Deus falando com Ezequiel, olha como isso não me agrada, e olha o que eles estão fazendo, olha o que a nação de Israel está fazendo.
e não está me agradando. Era uma série de idolatrias e deixando Deus de lado, e como se falassem assim, Deus não está nos vendo, mas Deus vê. Ele vê tudo. Ele esquadrinha os corações. Ele sabe o que vamos falar antes que as palavras nos cheguem à língua. Conhece o nosso assentar e o nosso levantar, como diz no Salmo 139. Então, é preciso começar a santificação por nós. E ao mesmo tempo que nós vamos orando por nós mesmos, pedindo a Deus que Ele nos purifique, que Ele nos santifique, e Ele vai nos mostrando o que precisa ser feito, o que precisa ser retirado das nossas vidas, o que precisa ser trabalhado nas nossas vidas para que venhamos a ter uma prática das coisas de Deus. O próprio Deus vai conduzindo, o próprio Espírito Santo de Deus vai nos clareando o caminho, nos levando a fazer o que é certo, porque o Senhor enviou o Espírito Santo de Deus para nós. Jesus, ele falou que enviaria. E o Espírito Santo de Deus não é só o Consolador prometido. O Espírito Santo de Deus, ele limpa a casa e habita nela. O Espírito Santo de Deus nos conduz. Então, precisamos identificar quais são as impurezas, o que precisa ser retirado. Vamos fazer isso sozinhos? Não, porque não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Deus, o próprio Deus, vai nos mostrar como que vamos fazer, onde precisamos fazer concertos com Deus, onde precisamos nos limpar de algumas coisas no sentido de purificação, de santificação, como eu falo, né, sempre em João capítulo 15, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É preciso estar em contato com a Bíblia, é preciso orar constantemente, não só diariamente, mas durante o dia, várias vezes, estar com o pensamento ligado nas coisas do alto, não se deixar dominar pelas coisas desse mundo. Nós estamos na contramão do que o mundo está fazendo, porque a gente não está embaraçado com as coisas desse mundo, deste presente século, porque a gente quer buscar as coisas do reino de Deus. Então, receber esse reino de Deus com o coração de uma criança, para que possamos realmente, de fato, recebê-lo. E Jesus está conosco nos ajudando. Nós estamos sendo conduzidos nesse processo de santificação e assim vamos nos tornando mais sensíveis ao governo de Deus em nossas vidas. E vamos começando a perceber Deus nos conduzindo. E quando nós começamos a perceber Deus nos conduzindo nesse processo de santificação, nós querendo mesmo, a gente querendo esse processo de santificação nas nossas vidas, pedindo isso a Deus, deixar que Ele nos conduza, nós vamos aprendendo a estar mais sensíveis a ouvir o que Deus quer de nós, como pensamentos mais claros, pensamentos melhores, como uma certeza que brada no nosso coração. Vamos conseguir estar mais sensíveis a essa condução de Deus, a essa orientação de Deus, e vamos aprendendo a obedecer cada vez mais a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.